contra a guerra que havia recomeçado. Então levaram o nome de protestantes. Não tinha nada a ver com protestar contra os santos ou contra a Igreja Católica. Era protestar contra a quebra de um acordo que foi feito, tá bom? E aí foram ensinando para os povos mais simples do Brasil, da América Latina, né? América Central, foram escolhendo que protestante era protestar contra os santos e contra a Igreja Católica. Tudo bem? Não, nunca foi isso. O termo evangélico, ele vai surgir ali por 1910, mais ou menos, é que vai surgir o termo evangélico. Por quê? Porque há uma divisão no pensamento teológico, isso aí vocês vão estudar mais para frente, tá? E surgiram os liberais, teólogos liberais, protestantes, tá? Se diziam crentes, e eles começaram a questionar algumas doutrinas básicas do cristianismo, como a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal. Eles começaram a dizer, não dá para, em pleno século XX, o homem do século XX continuar acreditando que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus morreu e ressuscitou. Então eles começaram a ensinar que isso eram mitos, era simbólico, era para simbolizar verdades. E surgiu também os fundamentalistas, que defenderam esses fundamentos da nossa doutrina. E aí os fundamentalistas receberam o nome de evangélicos. Então o termo evangélico é uma coisa mais nova. A palavra evangélica, ela surge por volta de 1910, mais ou menos a época em que a Assembleia de Deus está chegando no Brasil, tal, é que surge o termo evangélicos, tá? Então a postura protestante ou evangélica diz o seguinte. Então isso agora é muito importante, tá? Inclusive o pastor Silas Malafaia defendeu essa posição diante da declaração de um padre aí num tempo desse, e ficou muito, muito boa a defesa que o pastor Silas fez. Mas veja bem, a postura protestante evangélica, a nossa postura, qual que é? A Bíblia produziu a igreja. Diga assim, a minha postura diz que a Bíblia produziu a igreja. É na Bíblia que está a igreja. É na Bíblia que Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a Bíblia, a igreja, ela depende da Bíblia. Não existe igreja sem Bíblia. Não existe igreja sem Bíblia. Tá? Já a postura católica é diferente. A igreja produziu a Bíblia. Para o católico não existe Bíblia sem igreja. Sendo que a Bíblia já existia antes da igreja, do Antigo Testamento. Então o católico diz assim, a igreja produziu a Bíblia. E também a tradição. A igreja católica produziu a Bíblia e produziu a tradição católica. Inclusive a igreja católica nivela os dois, coloca no mesmo nível a tradição e a Bíblia. Por quê? Porque eles dizem que os dois foi a igreja que produziu. Então a igreja, a postura católica, diga assim, a postura católica, a igreja produziu a Bíblia, e também a tradição.
E aí, gente, inclusive eles nivelam os dois, a Bíblia e a tradição deles, que foi justamente o que Jesus condenou. Não na Igreja Católica, que Jesus condenou, porque ela não existia na época de Jesus, mas a condenação que Jesus faz, a acusação que Jesus faz contra os fariseus e os saduceus, os escribas. Os saduceus nem tanto, tá? Depois nós vamos aprender algumas coisas sobre os saduceus que provavelmente vai deixá-los um tanto surpresos. A acusação que Jesus faz aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, vamos colocar essas coisas no lugar, gente. Fariseu é uma divisão dentro do judaísmo, tá? É uma seita do judaísmo. Depois vocês vão aprender isso melhor. Mas o que é um fariseu? O fariseu é um membro de uma seita do judaísmo. Tá? Agora, nem todo fariseu é escriba. Porque o escriba é o copista, é o que copia o Antigo Testamento, tá? Vai fazendo as cópias do Antigo Testamento, à medida que vai ficando velha, vai fazendo para não estragar. Esse é o escriba. A palavra até é parecida, né? Escrever, escriba. Tá? Agora, nem todo escriba é doutor da lei. Agora, todo doutor da lei é escriba. Ele se torna um doutor da lei de tanto copiar os manuscritos, ele vai copiando, estudando, então ele é chamado de doutor da lei. Então, todo doutor da lei é escriba, mas nem todo escriba é doutor da lei. E nem todo fariseu é escriba e nem doutor da lei. Então, a condenação que Jesus faz a esses grupos, escribas, fariseus, aos doutores da lei, não é o fato de eles cumprirem ou procurarem cumprir a lei de Moisés. Em lugar nenhum você encontrará Jesus atacando a lei de Moisés, porque a lei de Moisés foi dada por Deus. O que você vai ver Jesus atacando é a tradição. Porque o que eles fazem? Eles acrescentam a tradição deles à Escritura Sagrada. Vê que Jesus diz, tem um certo momento que Jesus diz assim para eles, assim, ó, enchei-vos da medida dos vossos pais. Já que vocês querem guardar a tradição dos vossos pais, encham-se da tradição. Pode guardar a tradição de vocês. Deixa de guardar a verdadeira palavra e guarda a tradição de vocês, que são as coisas que os homens acrescentaram depois, no Antigo Testamento. Não acrescentaram no texto do Antigo Testamento, mas acrescentaram no ensino oral deles para o povo. Por exemplo, quando eles dizem assim, Jesus, os fariseus estão nos questionando, que eles estão dizendo que eles lavam a mão para comer e nós comemos sem lavar a mão. Não era isso que eles estavam questionando. Não era lavar as mãos, era quantas vezes lavavam as mãos. Porque tinha que lavar as mãos para se alimentar. O que não tinha era que lavar 7 vezes, como eles acrescentaram. Não, tem que lavar a mão 7 vezes. Então, o acréscimo da tradição é que Jesus critica. A mesma coisa faz a Igreja Católica. A Igreja Católica acrescentou à Bíblia coisas que ela não disse. Como a superstição, por exemplo, né? Superstição é doutrinas de homens,
doutrinas de homens, melhorar aquilo que Deus já fez perfeito. Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso segue-se a juízo. Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer uma vez, e depois disso ele vai para o juízo. Não tem purgatório. Eles vão e acrescentam a doutrina do purgatório. Né? Se ao homem é permitido morrer uma só vez e depois disso ele vai para o juízo, além de não ter purgatório, também não adianta orar por mortos. Não é verdade? Se é dado morrer uma só vez e depois disso segue o juízo, não é dado, não adianta orar por mortos. Quando nós lemos com atenção, porque não se deve ler a Bíblia para estabelecer recorde de leitura. Eu já li a Bíblia tantas vezes. É bom ler a Bíblia várias vezes? Sim, é bom ler várias vezes. E continuar lendo, não ler e parar. Mas ler para entender, e não para ter um status de quem leu várias vezes. Então, o fato de ter lido a Bíblia várias vezes nos leva a uma intimidade com Deus e com o Novo Testamento que nos faz entender que a salvação é pela fé, não pelas obras. Nós temos boas obras para sermos salvos, porque somos salvos, e não para sermos salvos. Eu ajudo o meu semelhante porque eu sou salvo. Quando eu nasci de novo, o amor de Deus que passou a fazer parte da minha vida me constrange a ajudar o meu semelhante. Então eu tenho boas obras porque eu sou salvo, não para ser salvo. Me constrange a ser honesto. Ser honesto. Então eu não sou honesto para ser salvo. Porque o que tem de ateu honesto, o que tem de gente de outras religiões honesta, e não serão salvos. Então nós somos honestos porque somos salvos e não para ser salvos. Então, quando nós lemos a Bíblia, principalmente a carta aos Gálatas, lemos devagar, comparando com a carta a Tiago, a carta de Tiago, carta aos Gálatas, porque foi escrito para eles, e a carta de Tiago, porque foi escrita por Tiago. Quando nós lemos essas duas cartas, que alguns grupos espíritas dizem que havia uma contradição, entre Paulo e Tiago, que Paulo pregava fé, que Tiago pregava obras e Paulo pregava fé. Quando nós lemos devagar, nós vemos que não. Nós vemos que Tiago, ele prega uma fé acompanhada de obras. Mostra a sua fé e eu mostro as minhas obras. Porque a fé sem as obras é morta. E Tiago e Paulo vai e prega a fé. Paulo vai e prega a fé. Ele não está contradizendo Tiago, porque Paulo também fala de boas obras. Também fala tanto de ajudar o próximo, porque a boa obra não é só ajudar o próximo, tá? A boa obra da Bíblia não é só ajudar o próximo, é andar direito. Quando nós andamos direito, quando nós andamos
segundo os preceitos da Bíblia Sagrada, nós estamos praticando boas obras. E por que fazemos isso? Para ser salvos? Não, porque já somos salvos. Quando alguém nos perguntar, escuta, por que você não bebe até se embriagar? Tem crente que responde, porque é proibido, o pastor falou que não pode. Não é essa a resposta, não devemos responder isso. Não, eu não bebo até me embriagar porque eu sou salvo. E por ser salvo eu sou preenchido, eu não preciso da bebida, não preciso da embriaguez. Não é para ser salvo. Eu não bebo porque eu quero ir para o céu. Não, eu não bebo porque eu estou indo para o céu. Vai que eu fico bêbado e erro o caminho, né? Vou parar em outro lugar, então é melhor não beber. Então, a salvação pelas obras, ela foi acrescentada pela Igreja Católica no momento em que ela nivelou a tradição de boas obras com o que está escrito na Bíblia Sagrada. No momento que ela nivelou o sofrimento dos santos, inclusive num áudio que eu procurei responder uma indagação do irmão José Augusto, eu citei um livro, 12 Homens e uma Missão. Se vocês puderem ler esses livros, vocês verão o que aconteceu aos 12 apóstolos depois do fechamento do cânon do Novo Testamento, que não está no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. São informações históricas. E aí o que a gente tira disso? É bom a gente saber? Sim, é bom a gente saber, porque a gente vai entender como é que foi que o Evangelho chegou nos países que não são citados na Bíblia. Por exemplo, como é que o Evangelho chegou na Índia? Porque a Índia foi evangelizada. Perdeu-se depois. O cristianismo perdeu para as demais religiões, mas a Índia foi evangelizada. O Egito, muitas regiões onde hoje predomina o islamismo, foram evangelizadas. Por quem e em que condições? Leia 12 Homens e uma Missão. Agora eu posso pegar o livro 12 Horas e uma Missão, 12 Homens e uma Missão. Eu posso elevá-lo à categoria de divinamente inspirado como a Bíblia? Não posso. Ele vai me ajudar a entender o que aconteceu depois que o cânon da Bíblia foi fechado. E ele vai me ajudar a entender, mas ele não pode ser elevado à categoria de divinamente inspirado. Então jamais se pode colocar a tradição em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei fizeram isso e várias vezes foram repreendidos por Jesus. A Igreja Católica fez isso e por isso a atitude dela é repreensível e os livros que ela acrescentou não foram aceitos pela Reforma Protestante. Tudo bem? Então vamos lá. Dúvidas. Se você não conseguir construir a sua dúvida, a sua pergunta, não faz mal. Nós vamos
Nós vamos usar uma ilustração do futebol, como eu usei como eu falei a semana passada. O volante, o armador, ele manda a bola lá para o ataque e ela vai toda de qualquer jeito. Chega lá o atacante, ajeita a bola e faz a jogada. Então é o seguinte, tenta perguntar. Se você não conseguir ser exata, não conseguir ser bem objetivo naquilo que você vai perguntar, eu vou fazer um sinal para você, é sinal que eu já entendi aonde você quer chegar. Aí eu vou dar aquela ajeitada na sua dúvida e tentar responder, tá bom? Porque às vezes, como vocês estão no começo, vocês querem perguntar uma coisa, mas não sabem exatamente como construir o pensamento, que é algo que vocês irão aprender, tá? O meu objetivo não é encher, nem o meu objetivo e nem o da nova pedagogia também, né? Ou somente encher vocês de informações e vocês decorarem informações. É ensiná-los a pensar dentro daquilo que lhes foi informado. Construir uma argumentação, responder a indagações com uma argumentação própria de vocês, de algo que vocês não somente decoraram. Vai precisar vocês memorizar? Sim, vai precisar vocês memorizar. Mas tendo memorizado, saber usar aquilo que memorizaram, aquilo que guardaram. Tá bom? Então vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta dentro dessas 4 aulas que nós tivemos? Se não tiver dentro, eu dou uma ajeitada na pergunta e procuro responder também, mas de preferência dentro dessas 4 aulas. Tá bom? Partindo do seguinte princípio: se vocês não perguntarem para mim, eu vou perguntar para vocês. Vamos lá. As minhas perguntas eu já fiz, hein? Falei para você mesmo. Vamos lá, antes que eu use um recurso chamado livre e espontânea pressão. E sabe como é que é a livre e espontânea pressão? A livre e espontânea pressão eu escolho um e falo, é você. Vamos lá. Se vocês não perguntarem nada, vocês vão me deixar convencido. Eu vou achar que eu sou tão bom que vocês me entendem tudo. Vamos lá, irmão Luiz. Já foi a dúvida? Aquela dúvida lá era... Mas nas 4 aulas, é um perigo quando eu aprendo o nome. Quer ver só? Irmão José Augusto. Estou aqui pensando nisso. Está pensando? Ótimo. Continua perigoso quando eu aprendo o nome. Irmão Edson. Então, professor, é assim, quando o senhor falou que Jesus ele não falou dos livros dos acréscimos, mas já estava escrito já na época de Jesus? Já estava escrito. Porque foram escritos entre Malaquias e a época que Jesus nasceu. Que a época que Jesus nasceu é narrada em Mateus e em Lucas. A Igreja Católica já. Marcos e João é da mesma época, mas não citam o nascimento de Jesus. Então já estavam escritos. Se eles fossem bons, Jesus os teria citado. A Igreja Católica então já? A Igreja Católica, quando ela precisou de apoio para as novas doutrinas que ela havia criado, ela procurou apoio nesses livros. Quando ela precisou de apoiar purgatório, por que eu falo tudo? É purgatório. Vai para lá e purga. Não é purga, é purga. De purgar, de tirar as impurezas, né? Ela havia criado, a Igreja Católica criou a doutrina do purgatório. No Novo Testamento não tem purgatório.
e nem nos 39 livros do Antigo Testamento. Mas ela precisava do purgatório, porque ela dizendo que as pessoas iam para o purgatório e que se houvesse ofertas para que Deus livrasse aquelas almas do purgatório, ela conseguiria lucro. Ela conseguiria lucro para construir a Basílica de São Pedro, ou para continuar construindo a Basílica de São Pedro. Ela vai a esses livros que existiam e que não foram citados por Jesus, nem pelos apóstolos, não foram recebidos pelos hebreus da Palestina, pelos judeus da Palestina, da Gema. Ela encontra neles subsídio para o purgatório. Encontra em Macabeus subsídio para a oração pelos mortos. Por isso que ela os inclui. Bom, então eles já existiam, mas já haviam sido rejeitados tanto pelos judeus da Palestina, como por Jesus, que era judeu, como pelos apóstolos também, já haviam sido rejeitados. E a Igreja Católica vai, os procura e os aprova e coloca no seu cânon para apoiar suas ideias. Por isso que tem uma conversa entre os católicos que Pedro foi o primeiro Papa, né, já existia. Então, a história de Pedro ser o primeiro Papa já não é nem tanto uma questão de apócrifos, tá? A questão de Pedro ser o primeiro Papa é uma má interpretação de um texto de Mateus. Vamos ver como é que está a memória. Abram o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Se eu não acertar de primeira, eu vou citar o texto sem ler, e vocês vão procurar depois. Mateus 16, 18. Quem encontrar primeiro pode ler, por favor. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é Pedro. Sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Tem alguma tradução que ao invés de rocha para pedra? Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém ainda não encontrou? Mateus 16, 18. Não aconteceu agora, mas eu quero pedir para vocês, tá? Quando alguém for ler o texto, mesmo que eu já disse, você antes de ler, você repete. Por exemplo, eu pedi para ler Mateus 16, 18, quem for ler fala Mateus 16, 18 e lê. E os demais não interrompam. Se perdeu, se não achou, quando terminar de ler, aí faz um sinal para não interromper a leitura do texto bíblico, tá bom? Vocês podem interromper a mim e podem interromper também uns aos outros, desde que não seja na hora da leitura do texto bíblico. Uma questão de reverência ao texto, tá bom? Mas a criançada interrompe, mas criança não sabe de nada, a gente sabe. Então, repete para mim, Mateus 16, 18, por favor. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, pastor Edson e os demais, com base nesse versículo, não precisa nem de escrito apócrifo, com base nesse versículo, a Igreja Católica interpretou que a igreja foi edificada sobre Pedro. Tá? Com base nesse texto, em um outro texto,
aonde Jesus diz para Pedro que daria a ele as chaves do reino dos céus, e quando o que ele abrisse seria aberto, o que ele fechasse seria fechado. Tudo bem, se nós voltarmos, vamos falar de um texto de cada vez. Gente boa de Bíblia, me ajuda a achar aí aonde Jesus diz assim, dar-vos-ei, João capítulo 22, ali depois do versículo 20, deve ser, onde ele fala: vos darei as chaves. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 22. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 22, ali pelo versículo 20, 21, 22, vai estar escrito assim: lhes darei as portas do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Acha esse texto aí, por favor. É João ou Mateus? João. João só vai ter 21? Lê para mim. Não. Vamos ver se é. João só vai até o 21, né? Vai até o capítulo 21? Então é capítulo 20. Vê no centro Google, vos darei as chaves. Porque, quando vocês procuram aí, vos darei as chaves. Parece que a chave está sendo dada a Pedro. E aí até o pessoal desenha, né? Desenha São Pedro, faz aquelas caricaturas com a chave na cintura, aquela coisa toda, né? Mas, na verdade, é respondido a Pedro, porque é Pedro quem faz a pergunta. Mas Pedro está falando em nome dos apóstolos, que nos representam. Então, ali a chave é dada aos apóstolos e aos crentes que vêm depois. Que chave que é aquela? Aquela chave é a pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, aqueles que ouvem e creem são perdoados. Os que ouvem e não creem não são perdoados. Então, de maneira nenhuma, nem o texto de Mateus 16, 18,